Meu nome é Babi Wrobel, eu sou ilustradora, professora de artes e também autora. E eu ilustrei o livro Nina no Mundo, da Natália Gomes. Foi um prazer muito grande ilustrar esse livro, porque eu viajei junto com a personagem principal para todos esses lugares. Sempre quando eu vou ilustrar um livro, eu faço um trabalho grande de pesquisa, porque eu gosto de saber o que está por trás das histórias, né, que eu escrevo. Então, como ela foi para muitos lugares e o objetivo do livro era justamente levar as crianças para viajar junto com ela, eu pesquisei bem sobre cada um desses lugares e é como se eu tivesse realmente ido para lá, porque, como diz o ditado, quem lê viaja. No começo, a gente mostra a Nina, né, que é uma menina que vem de outro mundo, não se sabe exatamente que mundo é esse, e ela gosta muito de viajar, ela tem curiosidade de conhecer um tubarão branco que ela nunca viu, então ela começa a ir para vários lugares, ela cai lá em Salvador, na Bahia, por isso tem todas essas fitinhas coloridas do Senhor do Golfinho. E nessas horas, quando eu estou criando, eu me adapto ao texto, mas eu tento ver também o que está além do texto. Então, essas fitas todas coloridas, elas, assim, quando você vê essa imagem, a sensação que eu quis passar é que eles estão num lugar muito alegre. E para quem conhece bem Salvador, as pulseirinhas, isso daqui é um marco, né? E aí eu pesquisei a arquitetura local, a comida local, um pouquinho da vida marítima, para passar para os leitores um pouquinho do que tem por lá. Demora um pouco porque às vezes tem que refazer alguma coisa, às vezes tem algo no texto a mais para ser acrescentado, às vezes tem que incluir mais uma ilustração, mas em geral eu demoro uns 2 meses para ilustrar um livro. Cada imagem eu levo umas 6 ou 7 horas para finalizar. E fora o storyboard que eu faço antes, que é o roteiro em quadrinhos. Que aí, antes de começar a ilustrar, eu coloco todas as páginas uma do lado da outra, com texto, para eu ver o que vai aonde. Eu divido o texto em ilustrações para ver qual cena que eu vou ilustrar. Então, é um processo muito longo, bastante demorado. Eu sou treinada, né? Estudei com materiais tradicionais. Eu gosto muito de pintar à mão. Só que pintar à mão, às vezes, quando você tem um prazo que está curto, quando você tem outros trabalhos, não é sempre que dá tempo de fazer. E hoje em dia a gente tem recursos no computador, nas tablets, que permitem o uso de materiais que simulam outros materiais. Então, eu sempre tento botar alguma textura, eu gosto muito de botar texturas que eu mesma faço à mão e acrescentar no trabalho. Então, eu uso muito esse recurso, para não dar aquela cara só de digital, entendeu? Então, eu gosto sempre de fazer, de repente, uma textura que eu pinto à mão, às vezes com tinta acrílica, escaneio, passo por cima, e para fazer essa combinação. Eu nunca faço um livro 100% digital, sempre dou um toque a mais. Essa ilustração me deu particularmente muita fome quando eu estava fazendo, porque, assim, eu uso muita referência, né? Porque tem, assim, a gente não se lembra de tudo que a gente vê. Então é importante ter referência, até porque, assim, o queijo suíço, ele tem particularidades que o queijo mineiro não vai ter, entendeu? Os chocolates suíços tem formatos que a gente talvez não ache aqui. O fondue também, às vezes a panelinha de fondue é um pouco diferente. Então eu gosto muito de trabalhar com o tipo de árvore que eu vou achar na Suíça, é diferente do tipo de árvore que eu vou achar aqui no Brasil. Então eu tive que usar bastante referência para fazer esse livro, porque são cidades que existem, eu não inventei da minha cabeça. Tentei fazer Paris no outono, porque, assim, uma preocupação que eu tenho no meu trabalho também é variar um pouco as cores do ambiente aonde que eu tô indo, né? Porque para mim eu tô aqui quando eu tô fazendo. Então, assim, eu tento variar. Então aqui eu já tinha muita cor aqui na Suíça, por causa dos Alpes suíços, assim, apesar de ser tudo branco, tem um céu azul bonito. Tem os chocolates, que tem as cores vivas. Salvador nem se fala, muita cor. Aqui eu quis ir mais pro outono. E essa ilustração particular na Tailândia foi bem desafiadora, porque eu tive que botar muitos detalhes. Essa daqui eu demorei muito para fazer, né? Porque é um conjunto
de áreas turísticas na Tailândia, com a culinária, com a arquitetura. Então, assim, foi... E uma preocupação que eu tenho, assim, também é não fazer nada muito realista, porque acho que o trabalho não pede, né? Um livro infantil, você pode ser mais lúdico, mas também ser fiel ao local. Não deixe o medo te dominar. Deixa ele de lado. Ele existe, ele sempre vai existir. Eu também tenho medo até hoje, paranoias, normal, tá? Mas ele fica no banco de trás, tá? Quem comanda é você, a sua vontade de trabalhar com isso, de ser um ilustrador, e esquece o que as vozinhas falam na sua cabeça, ela sempre vai existir, sempre. Vou indicar um livro que fala muito sobre isso, que o nome dele em inglês é The War of Art. Em português ele está traduzido para Como Ser um Profissional. Não tem nada a ver o título em português com o título em inglês. O livro é do Stephen Pressfield. Ele fala muito, ele é um livro para artistas ou pessoas criativas, fala muito sobre essas vozes na nossa cabeça. Eu super indico, meu livro de cabeceira, muito bom.